Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Nós vamos dar início agora à apresentação do nosso trabalho, da disciplina de compiladores e interpretadores. O nosso trabalho está dividido em análise léxica, análise sintática e análise semântica. Nosso grupo ele é composto por mim, João Paulo, pelo Gustavo e pelo Ilan. Eu vou dar início agora à apresentação da análise léxica que a gente montou no nosso trabalho. Partindo do pressuposto que a análise léxica é o processo de identificar e analisar a entrada de linhas, de caracteres, e produzir uma sequência de símbolos, que seriam os tokens, os quais podem ser manipulados facilmente pelo leitor de saída. Aqui a gente define nosso alfabeto com letras maiúsculas, de A até Z, letras minúsculas, de A também até Z, os números, os operadores, os símbolos, a atribuição, o analisador e o espaço. A gente também definiu algumas palavras reservadas, dentre elas principal, parar, repete, faca, entre outras. Os tipos de dado, inteiros, reais, string, entre outros também. E aqui a gente definiu a nossa gramática, sendo G a gramática para definir o nome das funções, VN para definir os vocabulários não terminais, VT para definir os vocabulário terminal, P para as regras de produção e o S, que é o início da derivação. Aqui a gente inicia com G, que é o conglomerado de tudo, tanto do vocabulário não terminal, dos terminais, as regras de produção e o início da derivação. A gente definiu aqui o vocabulário não terminal, sendo as letras maiúsculas, né, A, B e C, os vocabulários terminais, que são as letras minúsculas de A a Z, as letras maiúsculas também de A até Z, os números. Aqui a gente inicia a nossa derivação com A mais B, que são os nossos vocabulários não terminais. E conforme vai indo, a gente vai definir também a gramática A como sendo os vocabulários não terminais, os vocabulários terminais, o C sendo os números e o B sendo A maiúsculo, B maiúsculo, ou C maiúsculo, B maiúsculo, A, C e o tracinho, e o underline. Aqui a gente definiu uma outra gramática também, sendo o vocabulário não terminal iniciado por A maiúsculo e B maiúsculo, os vocabulários terminais pelos números, e aqui a gente inicia a nossa derivação com o A maiúsculo e o B maiúsculo, sendo que o A ele pode ser derivado de um operador, mais ou menos, ou de números, e o B pode ser derivado por BC ou pelo C, e o C pode ser derivado de números. Aqui a gente definiu a nossa gramática, iniciando a derivação por A, B e C, sendo o A derivado por operador mais ou menos, ou por números, o B por um ponto e por número, o C por um B maiúsculo, C maiúsculo, ou por números. Aqui a gente tem uma gramática para string, palavra, que inicia a derivação por A maiúsculo, B maiúsculo. O A maiúsculo ele pode ser derivado de letras minúsculas, de A a Z, e o B pode ser derivado de A maiúsculo ou
AB, maiúsculo também. E o operador menos e o underline, ou underline. Aqui a gente tem a nossa ABNF, né, iniciada pelos operadores, mais ou menos, vezes ou divisão, a palavra, que pode ser formada e iniciada por uma letra maiúscula ou uma letra minúscula, e seguida de uma letra maiúscula, ou uma letra minúscula, ou número, ou um operador, ou um underline. As letras maiúsculas, que podem ser de A a B, ou de A a Z. As letras minúsculas, que podem ser também de A a Z. E os números que estão definidos aqui, do 0 ao 9. A gente também tem os inteiros, que podem iniciar, no caso, tem uma regra aí, tanto positivo quanto negativo, seguido de um número, ou também de um outro número. Os números reais, que iniciam também com essa regra de ou um operador positivo ou um operador negativo, seguido de um número, ou um número também, um ponto e um número, no caso. A função, que pode ser uma palavra, seguido de um abre-chaves, e o comando, e de um fecha-chaves também. Aqui embaixo a gente define o que é o ABC, que foi citado na função, que seria, no caso, um abre-chaves, e o FCC, que seria o fechamento dessas chaves. A gente também tem um comando, se, ou repete, ou opção, ou enquanto, ou escreva, ou leia. Sou Gustavo, vou falar agora da parte sintática, da análise sintática do nosso projeto. Aí a gente definiu aqui como seria um programa. Então a gente começa o início do programa, aí o nome do programa, abre bloco e fecha bloco. Entre o abre bloco e fecha bloco tem o comando do nosso programa. Aí o nome do programa seria o identificador. Aí abre bloco seria abre chaves, fecha bloco seria fecha chaves. O comando do programa seria se não, principal, repete, parar. Seria as funções, né? Enquanto, atribuição. Então a gente fez aqui algumas funções. A gente fez o se e o enquanto, só para dar um exemplo. Então o se, aí começa o se, aí a condição, aí abre bloco, o comando, fecha bloco, aí pode ter o se não, né? Se não, aí abre bloco, comando, fecha bloco. E o enquanto seria o enquanto, aí a condição, aí abre bloco, o comando e o fecha bloco. Aí a condição, o que seria essa condição? A condição seria, poderia ser a condição 2, aí o operador e a condição. A condição 2, o que seria a condição 2? A expressão complementar ou uma condição lógica. Seria uma expressão complementar ou uma condição lógica. Uma expressão complementar, o que seria? Seria o identificador ou um número. Aí seguido de um operador complementar. Aí o identificador ou o número também. Aí o que seria a condição lógica? A condição lógica seria o termo 2 ou uma expressão lógica. Aí abre chaves, né? Operador lógico e condição lógica. Aí o termo 2, o que seria o termo 2? Seria o identificador ou um valor lógico.
A expressão lógica seria o termo 2, aí o operador lógico e termo 2. Ou NOT, condição lógica. Aí a atribuição lógica seria o identificador, a condição lógica. Aí aqui a gente define uma expressão matemática. Como seria uma expressão matemática? A expressão matemática seria a expressão matemática seguida de expressão matemática linha, ou seria uma variável seguida de expressão matemática linha, ou seria um número seguido de expressão matemática linha, ou seria expressão matemática entre parênteses seguida de expressão matemática linha. Aí a expressão matemática linha, o que seria? Seria um operador, expressão matemática e expressão matemática linha, ou vazio. O operador, o que seria o operador? O operador pode ser o operador maior, pode ser o operador menor. A gente definiu. O operador maior é multiplicação ou divisão, e o operador menor é soma ou subtração. Aí o número seria um inteiro ou real. Tá. Eu sou o Ilan e eu vou dar continuidade. No caso, essa parte que agora que a gente acabou de entrar, no caso, seria a análise semântica. Tá, como seria a análise semântica? A análise semântica vai mostrar aqui algumas produções de como seria uma expressão matemática, como a gente mostrou anteriormente, né, que a gente vai estar mostrando quais são as produções. Tá, no caso, ela tem algumas produções aqui possíveis. Aqui estão listadas todas essas opções. No caso, a expressão matemática, ela pode começar com uma variável que vai receber um valor, seguido da expressão matemática linha, que também vai receber um valor. Ou ela pode se iniciar com um número, que vai receber um valor, seguido da expressão matemática linha, que vai receber um valor. Também ela pode ter uma expressão matemática dentro do parênteses, que vai receber um valor, seguido de uma expressão matemática linha, que vai receber um valor. A expressão matemática linha, ela tem duas produções possíveis, que no caso as duas produções são essa que vai iniciar com o operador, seguido de uma expressão matemática, que vai receber um valor, seguido da própria expressão matemática linha, que também vai receber um valor. Ela pode ter essa produção, ou ela também pode ter uma produção que só vai gerar mesmo um valor vazio. Número ele vai ter duas produções possíveis. Ele vai ter a produção que ele pode ser um número inteiro, que vai receber um valor, ou ele pode ser um número real, que também vai receber um valor. Os operadores. Nos operadores a gente tem dois operadores possíveis. No caso é o operador maior e o operador menor. Aí abaixo a gente está listando no caso todos esses operadores, que no caso seriam para o operador maior multiplicação e divisão, e para o operador menor soma e subtração. Tá. Aqui a gente definiu um conjunto de algumas regras semânticas com alguns erros, né, que seriam apresentados. No caso, cada variável ela só pode ser declarada uma vez. Caso declarada mais de uma vez, ela vai retornar o erro, que a variável já foi declarada. As variáveis utilizadas, elas devem ser sempre primeiramente declaradas. Caso elas não tenham sido declaradas, ele vai retornar um erro, que no caso seria o erro. A variável não foi declarada. O operador mais, ele só pode ser usado para soma de valores numéricos ou para concatenação de palavras. Aí caso o tipo, né, de valor operado ele não se encaixar, no caso entre esses dois tipos, ele vai retornar um erro, que no caso seria o erro atributo inválido para o uso do operador mais. O operador lógico ou ele sempre deve ser usado só em variáveis tipo booleanas, e seus resultados eles sempre têm que ser booleanos. Se ele vai, se alguma dessas duas coisas não forem booleanas, ele vai retornar o erro. No caso seria o erro tipo inválido para a expressão booleana. Toda e qualquer função ela sempre precisa receber um nome como um identificador. Caso ela não receba um nome, ele vai retornar o erro que a função não é válida sem um nome. Por quê? Porque se a função ela for declarada sem um nome, realmente ela não vai poder ser utilizada. Então a gente achou interessante deixar com esse erro. Aqui, mais algumas regras. Os operadores matemáticos menos, divisão e multiplicação, eles devem ser utilizados só em expressão de valores numéricos. Se ela for usada em algum outro tipo de valor, ele vai retornar um erro, que no caso seria o erro tipo inválido para a operação matemática. Tá. As variáveis do tipo int, real e double, que no caso seria o nosso real g no caso seria a palavra reservada, né, para esse tipo de variável, eles só podem ser operados por variáveis do mesmo tipo. No caso,
inteiro só pode ser operado com inteiro, números reais só podem ser operados com números reais, e números grandes, no caso, que seriam os dobros, só poderiam ser operados com esse tipo de valor também. Aí, em caso de operações diferentes, né, de tipos diferentes, ele vai retornar o erro. Expressão não permitida, pois as variáveis são de tipos diferentes. Tá. As variáveis do tipo palavra, que no caso seriam as strings, elas só podem ser concatenadas com variáveis desse mesmo tipo. Caso tentar concatenar ela com uma variável de outro tipo, ela vai retornar um erro. A concatenação ela não foi válida porque foram utilizados tipos inválidos. Os resultados de expressões também, eles não podem ultrapassar o valor suportado pelo tipo de variável. Caso ele ultrapasse aquele valor, ele vai retornar um erro, que no caso seria o erro que o valor excedeu a quantidade máxima suportada pela variável. Mas ele vai estourar, né, aquele valor e ele vai acabar não conseguindo armazenar. Tá. O tipo de estrutura para a tabela de símbolos que a gente resolveu escolher. A gente, dando uma análise, né, em todo o conteúdo que a gente viu durante a aula, principalmente na nossa penúltima aula, a gente escolheu que a gente vai utilizar a tabela hash com listas encadeadas. Por quê? Porque o número de elementos que eles vão ser inseridos na tabela de símbolo é grande, mesmo em programas pequenos. Isso foi inclusive algo que a gente conseguiu ver bastante realmente nessa aula. Tinha um programa bem pequeno, que foi dado exemplo, e realmente ele gerou uma tabela de símbolos muito grande. Tá. No caso, utilizando a tabela hash com listas encadeadas, a gente acaba conseguindo ter uma administração melhor dessa situação. Por quê? Porque a gente consegue localizar um pouco mais fácil cada símbolo que vai ser armazenado ali naquela tabela de símbolos. Dessa forma, né, a gente acaba conseguindo ter de certa forma uma melhor estrutura para essa tabela de símbolos e um melhor gerenciamento para ela também. É isso. Então, pessoal, como diria a minha ex, acabamos. É isto. Valeu.